Maravilha, maravilha, maravilha. Você está assistindo o programa Cristal Líquido. Se for a primeira vez aqui, já deixa um like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, porque de segunda a sexta eu trago para você o programa Cristal Líquido, que te envia reiki, tem uma reflexão e a meditação de ativações ascensionais. Então, bora comigo para o começo, como sempre, com a meditação Gachô. Você põe as mãos juntas e foca nas pulsações da falange do dedo médio. Respira fundo. E nesse momento nada mais importa. Apenas as pulsações das falanges dos dedos médios. Repita comigo: só por hoje não me irrito, só por hoje não me preocupo, só por hoje sou humilde e grato, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje eu sou amável e gentil com todo ser vivo. Isso, muito bem. E hoje eu quero lembrar para vocês uma reflexão, uma, um conto xamânico e um conto cristão bem conhecido, todos conhecem, mas vamos refletir um pouco sobre ambos. O meu ponto de vista sobre eles. Então os xamãs ensinavam para os jovens índios que existia dois lobos dentro de cada um de nós. Dois lobos feroz, vorazes, em briga. Um lobo do bem e um do mal. Um de frente para o outro para esganar o outro e vencer a briga. E o jovem vai e pergunta: e qual dos dois lobos vence a guerra, vence a briga? E o xamã diz: aquele que você alimentar é o que vence a guerra. Já nos contos cristãos tem algo parecido, mas traz uma outra realidade da vida, tá? Não está falando da mesma coisa, mas é bem parecido, a gente vai refletir também. Que é aquela coisa de dizer que tem um anjinho sussurrando em nosso ouvido de um lado e um diabinho sussurrando em nosso ouvido do outro lado. Então tem sempre voando perto da gente um anjinho e um demônio, um anjo e o diabo, induzindo, cochichando no ouvido da gente, induzindo a gente a fazer algo. Então, embora sejam parecidas as histórias, elas trazem verdades diferentes. Mas ambas, no meu ponto de vista, são verdadeiras e têm muito a nos ensinar. Então, continua aqui comigo que eu vou estar explicando as duas. Lembrando que você está recebendo o reiki enquanto eu falo e que a gente sempre conclui o programa Cristal Líquido com a meditação ascensional arcturiana. Muito bem. O que o xamã quis dizer? O que é esses dois lobos vorazes dentro da gente que está em luta e vence a guerra aquele que a gente alimenta? E como a gente alimenta esses lobos? O que é o alimento deles e o que são eles? Bem, o xamã está falando aqui para o jovem índio e para todos nós a verdade da nossa natureza dual. Então nós temos uma natureza dual. Está sempre oscilando, parece que uma hora um lobo está ganhando, outra hora o outro lobo está ganhando, mas geralmente um dos lobos predomina a, a batalha. E essa nossa natureza dual é que todos nós temos alegria e tristeza, amor e ódio, coragem e medo, entusiasmo e desânimo, ansiedade,
ou aquela falta de vontade de fazer tudo, depressão ou alegria de viver. Todos nós temos tudo isso, tá? Todos nós temos tudo isso. É a nossa natureza dual. Então, esses lobos vorazes que estão brigando e que vai vencer aquele que a gente mais alimenta, se refere a essa nossa natureza dual, né? Então, se você tem problema, por exemplo, de ansiedade, não é só você, todo mundo tem. Se você tem, é porque você é normal. Se você está sofrendo com uma depressão, não é só você, todo mundo tem momentos depressivos e tendência à depressão. Então, se você tem, porque você é normal, tá? A questão é, o alimento. Esse lobo, ele está mais forte, porque de alguma forma, aí eu trago a questão inconsciente, para que você não se sinta culpado, mas até então era uma questão inconsciente, tá? Mas de alguma forma você estava alimentando esse lobo negativo e ele está tomando força dentro de você. E ele cresce, ele fica muito forte mesmo, ao ponto de engolir o dono. Mas como alimenta esse lobo? Como que eu alimento ele? Como que eu posso deixar de alimentar ele para alimentar o outro? O da alegria, o entusiasmo de viver, o da paz interior, o da bondade, o do amor ao invés do ódio, o da coragem ao invés do medo. Que alimento é esse? É o pensamento. O alimento do lobo é o pensamento. O lobo é a nossa natureza dual, e o que alimenta esse lobo são os teus pensamentos. Eu trouxe um vídeo parecido com esse, eu acho que aqui mesmo no programa Cristal Líquido ou em outros vídeos aí do canal, que são muitos vídeos que tem. E um hater de plantão, né, tem sempre essas pessoas que eu acho que tem muito tempo disponível e dedicam o tempo em trazer ironias, críticas, rebater o que a gente traz aqui, e está tudo bem, né? Se as pessoas se sentem bem com isso, se elas entenderam dessa forma, está tudo bem. Mas essa pessoa, ela disse de forma irônica: muito obrigado, você acabou de criar um conflito em minha mente, você acabou de dizer que eu preciso viver brigando comigo mesmo. Mais ou menos assim o que ele quis dizer, né? Não lembro mais o comentário, mas a linha de raciocínio foi essa. Ele ironizou me agradecendo quando eu falei da importância da gente ficar atento aos pensamentos, e ele disse: você acabou de criar um conflito em minha mente, né? Eu agora tenho que viver uma guerra mental. Na verdade, eu apenas expus a realidade. Ela pode não ser agradável, mas é a realidade. Você não estava nem tendo guerra no caso dessa pessoa, porque só o lobo voraz da negatividade estava sendo alimentado. Ou de repente ele está numa situação tão legal que só o lobo do bem, do lado positivo, estava sendo alimentado ao ponto que ele não precisava mais. Não deixou muito a transparecer, mas de repente seria isso. Então, que bom que ele não estava em conflito, ou que triste que ele não estava atento ao caminho que ele estava sendo conduzido, porque poderia ser que ele está alimentando só aquele lobo voraz que pode ficar tão forte que pode engolir o próprio dono. Entende? Então, quem alimenta essa natureza dual em nós é os pensamentos. E eu não quero aqui te conduzir a uma guerra, a um conflito. Eu quero te conduzir a você alimentar o lobo certo. Deixa que o lobo vai ganhar a guerra sem sofrimento, porque ele vai estar forte e alimentado. Tá? Uma guerra, ela só é sofrida quando os dois lados estão com forças iguais, ou quando o teu oponente é mais forte que você. Quando você está bem mais forte,
você resolve sem sofrimento. Tem o ditado nas lutas das artes marciais: sofrer no treino para não sofrer no tatame. E é bem legal essa visão deles. Você treina bastante para na hora da batalha ficar leve. E como que a gente treina os nossos pensamentos? Uma das dicas são os mantras. Mantra é a junção de duas palavras em sânscrito, onde man significa mente e tra controle. Então mantra significa controle da mente. Então você controla a sua mente, você treina a sua mente com os mantras, tá? Você treina ela para pensamentos positivos. Sofrer no treino para não sofrer no tatame. Então quando você, ao invés de ficar lá com pena de você, com autopiedade, com lamento, porque ninguém gosta de mim, porque meus pais fazem isso comigo, porque os meus colegas me evitam, ou porque o presidente não presta, ou porque é o karma, ou porque hoje está um dia nublado. Na hora que você fica remoendo, alimentando o lobo voraz, remoendo pensamentos negativos, você vai fazer mantras, porque você vai treinar o lado positivo da luz. Você vai fortalecer esse lobo e vai ser fácil para ele engolir o outro. Vai ser fácil para você viver. Então mantra é uma boa dica, porque eu não quero que você viva um conflito. Eu quero que você alimente o lobo certo, para que ele cresça, para que ele vença com facilidade, alegria e glória. Então tem o mantra lá do Ho'oponopono que eu digo aqui para você, que você vai estar treinando, alimentando o teu lobo da gratidão, do amor, né? De deixar de ser vítima e assumir o controle da sua vida, do perdão, entende? Tem o mantra de barras de axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, que vai te fazer vencer os obstáculos com facilidade, alegria e glória. Você pode criar seu mantra, uma frase positiva que você repete, aí eu indico que você crie ela no gerúndio. Estou indo cada vez melhor, a cada dia eu melhoro, a cada dia eu fico bem. Enfim, cria algo, né? Eu gosto muito dos mantras que estão aí, que já viraram uma cátedra, que é uma força, uma nuvem de energia já formada, muito forte, que é o Ho'oponopono, que é o mantra de barras de axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, e tantos outros mantras que você pode fazer para treinar a tua mente, para alimentar o lobo certo, porque o alimento do lobo são os pensamentos. Então treina a tua mente a pensar coisas positivas, porque uma coisa é fato, você vai estar sempre pensando, positivo ou negativo, mas você vai estar sempre pensando. Agora a escolha é sua. Nunca é um ambiente. Um ambiente vai ter sempre as duas coisas. Vai ter sempre as duas coisas. Momento bom, momento ruim. Vai ter sempre as preocupações, mas vai ter sempre os consolos. Vai ter sempre o lado positivo. Vai ter sempre pessoas que te ajudam. Ah, mas você fala isso porque não foi você que foi abusado sexualmente. Ah, mas você fala isso porque não foi você que sofreu aquele acidente. Gente, todo mundo passou por dificuldade. Você não sabe da minha história, né? Você não sabe da minha história. Você não sabe o que eu passei. E é verdade que o que você passou pode ter sido bem pior do que o que eu passei. Mas eu tenho um lobo dentro de mim, lutando, 2 lobos lutando dentro de mim também. E a gente ficar no que ocorreu não vai resolver. A gente continuar com aquela música, infelizmente tem muito isso, muito essa cantiga do passado, que eu passei por isso ou por aquilo. Infelizmente não resolve. Se tivesse de resolver, já tinha resolvido. O nosso ego gosta muito
de arrumar um culpado para tudo. E é verdade que você foi vítima. É verdade que teve um culpado para algumas coisas. Mas daqui para frente, você precisa escolher qual lobo vai alimentar. Ok? Daqui para frente, você pode escolher qual lobo você alimenta. Porque até então era inconsciente, você não sabia, ou você sabia, mas não tinha parado para pensar, ou você ainda não tem a força, porque uma das suas escolhas é buscar ajuda. Se você se encontra em uma situação que de fato é muito difícil, busque ajuda. Talvez começa por aí, a decisão, a tua parte começa daí. Até agora os outros escreveram a tua história. Foi o passado, foi o acidente, foi o pai, foi a mãe, foi o karma, foi o governo, foi a crise, foi o clima. Mas daqui para frente você começa a assumir o controle da coisa. Com a ajuda de Deus, que é a próxima parte que eu vou trazer aqui no programa. Tá bom? E talvez você tenha que começar buscando ajuda, sim. Tem muitas pessoas que dedicaram a sua vida a fazer isso. Tá? Que dedicaram a te conduzir, a te ajudar, a te ouvir e a te trazer treinamentos, formas de transformar a tua vida. Porque nenhum terapeuta vai poder mudar a tua realidade, mas vai te ajudar, te trazer uma transformação interior para você encarar a tua realidade com facilidade, alegria e glória e transformar a tua vida daqui para frente. Ok? Então é isso. Os lobos estão aí. De repente você vai aprender, você vai ter a ajuda certa para aprender a alimentar. E o outro ponto é parecido, mas vai falar de coisa diferente do meu ponto de vista, claro, que é a história lá do cristianismo, das revistas de quadrinho antiga, que tem do nosso lado um diabinho falando com a gente e do outro lado um anjinho. Aqui está falando da natureza dual, da força dual externa. O xamanismo trouxe para nós a condição interna, que é a nossa natureza, que é dual, e que a gente alimenta uma ou outra com o pensamento. Já a história do anjinho e do diabinho está trazendo uma outra realidade que também é verdadeira ao meu ponto de vista, que é que existem forças externas da luz e das trevas, do bem e do mal, positiva e negativa, Deus e o diabo, como você entender, que influenciam também a nossa vida. Mas a boa notícia é que assim como só depende de nós alimentar o lobo voraz mal ou o lobo do bem, o lobo o nosso lado positivo, da mesma forma só depende de nós se conectar com a força externa positiva ou a força externa negativa, a força externa da luz ou a força externa das trevas. Só depende de nós escolher com quem nós vamos nos conectar, tá? Então eu vou trazer alguns termos aqui que vai encaixar com a tua religiosidade perante esse assunto. Porque quando a gente traz a espiritualidade está ligada à religião de cada um, ou a você ser universalista, não ter uma religião e ter uma conexão espiritual também, ter uma vida espiritual interna. Então o ponto aqui é: existe uma força externa, positiva e uma negativa, que pode te influenciar e te induzir a fazer algo. Isso é fato. Está aqui sussurrando no ouvido, telepaticamente, tem até chips de indução, tudo mais. Isso é fato, isso existe e a gente não pode negar. Se você não acredita, tudo bem, mas é uma realidade. Se você está assistindo esse programa, talvez, se você já assiste esse programa, é porque você acredita, porque você sabe que eu trago um contexto espiritualista dentro do programa, tá? Eu não trago religião. Cada um tem sua forma de viver sua espiritualidade e está tudo bem, mas eu trago um contexto espiritualista. Então, nesse caso, com quem você está se conectando? Você está rezando a maioria do tempo ou xingando
a maioria do tempo. Talvez você até reza, né? Mas só rapidinho ali e depois você passa o dia xingando. Então, com que força você está se conectando? Você está abençoando tudo em sua volta ou amaldiçoando? Você está bendizendo ou maldizendo as coisas? Você está agradecendo ou reclamando, resmungando? Você está orando ou você está simplesmente, sei lá, fazendo o quê? Com que força externa você está se conectando ao longo de sua vida? Que música você ouve? Eu não estou aqui dizendo para você só ficar ouvindo música evangélica e música gospel, não, que particularmente eu mesmo acho que vira fanatismo e enfim. Não estou aqui me referindo a isso. Mas que conteúdo, que letra de música você ouve? Que contexto musical você gosta de ouvir? Essas letras falam sobre o quê? Elas te estimulam a quê? Que a gente sabe que tem de tudo aí. Tem estimulando a bebedeira, estimulando a prostituição, estimulando a se humilhar o tempo todo para alguém que não te quer mais. A letra de música, ela, quanto mais faz sucesso, mais você suspeita e diz, espera aí, o que essa música tem a nos dizer, tá? Geralmente está te induzindo a uma situação de você ser vítima, de você ser um coitado e você nem percebe, tá? Que programa você assiste? Que livro você lê? O que você costuma assistir? O que você costuma pesquisar na internet, no YouTube? Se você está assistindo o meu programa, é um bom caminho. Se você ainda está aqui, você realmente costuma estar se conectando com bons conteúdos. Mas você fica oscilando, querendo ver algumas coisas também pesadas. Que programa você assiste da TV? Ou pior, você ainda assiste TV? Você acha que tem algo lá de proveito? É com você, tá? É com você. Como você está se conectando com essas forças externas? Tudo que não está dentro de você é força externa. E você está se conectando, né? Programa, músicas, né? Que força externa você acha que você se conecta quando assiste um jornal na mídia lá fora? Pensa comigo, não sou eu que estou dizendo, eu quero que você pense. Qual das forças externas você se conecta quando assiste um jornal? Uma novela? Que força você está se conectando? Com que força você está se conectando? Entende? Não se trata aqui de você gostar ou não gostar. É uma escolha sua. Se trata de você estar fazendo aquilo consciente. Ok? Se trata de você estar fazendo aquilo de forma consciente. Então essas são as duas verdades que eu trouxe hoje para você. A primeira é que existe uma natureza dual dentro de você, que é dual, é positiva e negativa, é luz e treva, é alegria e tristeza, mas a boa notícia é que você pode alimentar uma ou a outra com o seu pensamento. Você está fazendo isso todos os dias, inconscientemente, mas agora você tem consciência e você pode alimentar, você pode escolher qual dos lobos você alimenta e você pode treinar seu pensamento para isso. Você pode buscar ajuda no começo, buscar um bom psicoterapeuta para isso e tal. Beleza. A outra verdade é que existe uma forças externas positiva e negativa, Deus e o diabo, luz e treva, como você queira escolher, mas que você pode escolher com qual dessas forças você se conecta. E aí eu trouxe uma verdade mais chocante, que você pode estar se conectando com essas forças de maneira inconsciente, mas agora você
pelo menos pode questionar antes. Eu vou assistir o jornal, não o jornal ou qualquer outro. Com que força externa eu vou me conectar assistindo esse jornal? Eu vou assistir aquele programa X ou Y. Com que força externa eu vou me conectar assistindo o programa X ou Y? Eu vou assistir a novela. Com que força externa eu vou me conectar assistindo a novela? Eu vou assistir o Big Brother. Big Brother. Né? Pode nem estar falando o nome aqui. Com que força externa eu vou estar me conectando assistindo aquilo? Você tem inteligência e capacidade de perceber qual das forças você está se conectando e você tem total capacidade de escolher se conectar com aquilo ou não. Tá bom? Só não pode continuar no estado de vítima, só não pode continuar negando a realidade para você mesmo, só não pode você continuar quando faz algo lindo, fui eu que fiz. E quando faz algo ou vive algo ruim, foi meu pai, foi minha mãe, foi o outro, foi o ambiente, foi o clima, foi o mundo, tal. Entende? A gente precisa um pouquinho de chamar um pouco da atenção para nós mesmos, da responsabilidade para nós mesmos. Porque é verdade que o subconsciente ainda está cheio de coisas que nos induz a situações difíceis. Mas daqui para frente, vamos escolher com quem se conectar, que logo alimentar. Ok? E a gente conclui, a gente agora vai para a parte conclusiva, que é a meditação de ativação ascensional com o Senhor e Senhora de Arcturus. Que, ao meu ver, é uma maneira excelente de se conectar com o lado luz da coisa, de se conectar com o bem, porque o que traz é amor, é luz, é uma tecnologia de alta vibração. E você pode perceber isso. Uma coisa que vai nos ajudar a entender com que lado nós estamos nos conectando é observar as nossas vibrações. Como é que elas ficam? Né? Elas melhoram quando a gente assiste isso ou pioram? Uma vez isso ficou bem gritante na casa de minha mãe. Quando ela estava assistindo a novela, e estava aquele clima pesado, denso, a gente vê até a expressão facial dela assistindo aquilo. Pena que as pessoas não acordam. E a novela acabou e ela mudou para o terço. E a gente sentiu aquela brisa de paz e quietude no momento daquela egrégora do terço. Eu não sou católico, tá, gente? Mas eu sou universalista, então eu me conecto com aquilo que eu sinto que tem boas vibrações. E ficou bem gritante ali você perceber aquilo. Entende? Então é isso. E agora eu trago para você, vamos trazer junto a meditação de ativação ascensional com o Senhor e Senhora de Arcturus. Eu gostaria de te sugerir que feche os olhos, ou até desligar essa, mudar a iluminação aqui. Conecta com tua respiração. Respira profundo e suave e se permite relaxar a cada respiração. Invocamos agora a hierarquia cósmica e planetária, e mais especificamente o Senhor e Senhora de Arcturus arcturianos, e pedimos ao Arcanjo Miguel e Fé que ponha uma cúpula dourada de proteção em torno de todas as pessoas envolvidas nessa meditação. Uma conexão aí com o Arcanjo Miguel, com o lado luz de proteção. Invocamos Melquisedeque, o Mahatma e Metatron para que façam surgir uma rede de platina para remover toda e qualquer energia desequilibrada. Invocamos o Senhor de Arcturus e os arcturianos para que nos leve no corpo etérico ao nosso banco de ascensão da nave Mãe Arcturiana. Pedimos ao Senhor de Arcturus que traga a máquina do prana para limpar e purificar todos os nossos nadis e meridianos de acupuntura. Pedimos agora ao Senhor de Arcturus que instale o sistema de galvanização arcturiano conforme o potencial mais alto de cada um. Agora pedimos ao Senhor e Senhora de Arcturus e os arcturianos um aumento no nosso consciente de amor conforme o mais alto potencial de cada um. Pedimos aos arcturianos que fortaleçam a malha de cada um dos participantes para o equilíbrio perfeito como é da vontade de Deus.
Chamamos o Senhor de Arcturus para ancorar os cristais líquidos arcturianos no sistema de 4 corpos de cada participante, para desativar toda e qualquer energia negativa. E pedimos ao Senhor de Arcturus que ancore e ative o cilindro dourado para remover 100% da energia negativa, incluindo todos os implantes elementais negativos que ao longo do dia nos permitimos ser implantados. Talvez quando assistimos a alguns programas, alguns filmes, e agora nós pedimos que seja removido e que possamos estar atentos a isso. Pedimos ao Senhor de Arcturo que nos leve à Câmara de Luz Arcturiana. Pedimos agora que a nave-mãe nos leve até a Câmara de Cura Arcturiana para a cura de todas as lições de saúde etérica e física. Pedimos então ao Senhor de Arcturus e aos trabalhadores do templo arcturiano o programa de revitalização arcturiano. E finalmente pedimos a máquina da alegria arcturiana, e eu lhes digo, meus amigos, que ainda não encontrei ninguém que conseguisse deixar de rir quando essa máquina arcturiana da alegria está ligada. Pedimos agora ao Senhor de Arcturo que conecte cada um de nós aos computadores da nave-mãe. Assim, se eles quiserem falar de novo conosco, vamos estar online. Vamos reservar esse momento final para agradecer ao Senhor e Senhora de Arcturo e os arcturianos por sua ajuda generosa. Pedimos ao Senhor de Arcturo que nos leve suavemente de volta à Terra e ao corpo físico, trazendo conosco toda a lembrança de amor, alegria, paz, gratidão que acabamos de ter agora nessas ativações. Gratidão, gratidão, está feito. Então, que possamos ficar com essas vibrações para o dia de hoje, e amanhã teremos mais um programa Cristal Líquido. Gratidão por tudo, por estar aqui. O que fica é paz, o que fica é luz, o que fica é amor, o que fica é alegria e o que fica é gratidão.